Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne para celebrarmos esta Eucaristia, meus irmãos, onde nós queremos louvar e benzer a Deus por esses 30 anos do grupo Turíbulo do Senhor. Essas brasas, que devem ser cada vez mais acesas no turíbulo do Senhor, nos consumindo na presença do Senhor, e assim nós possamos oferecer-lhe sempre um culto que lhe seja agradável, que nós sejamos os verdadeiros adoradores que Jesus procura, e que nós possamos sempre adorar o Senhor em espírito e em verdade, no espírito do Senhor, na verdade da nossa fé, na verdade daquilo que realmente o Senhor quer para cada um de nós. Vamos pôr a mão no nosso coração, nos colocar diante do Senhor. Muitas vezes a tendência das brasas é apagar. Quando ela vai apagando, ela vai aparecendo aquelas cinzas sobre as brasas. Mas quando a gente sopra, aquelas cinzas que vão se acumulando sobre a brasa, ela vai se acendendo novamente. Por isso vamos pedir ao Espírito Santo que sopre sobre nós, tirando todas as cinzas do nosso coração, e que o nosso coração cada vez mais arda de amor a Deus, de amor ao próximo, de amor a nós mesmos, por amor a Deus. Que o Senhor venha renovar cada vez mais o nosso amor por Ele, pela oração, pela Eucaristia, e de modo especial pelos irmãos, e assim nós sejamos esse turíbulo fumegante, sempre ardendo de amor ao Senhor. Peçamos a Ele o perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade. Piedade,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, meus irmãos e irmãs. Olhai, Senhor, a vossa família e fazei que interiormente mortificados pela penitência corporal, resplandeça sempre mais em nós a luz da vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou
de toda angústia. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor pousa seu olhar sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado Ele está perto e conforta os de espírito abatido. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós os pensais. Vós deveis rezar assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Santa Teresinha, São Luís, Santa Zélia. Vamos sentar um instante, meus irmãos e irmãs. Então, meus irmãos, hoje, louvando, bendizendo a Deus por esses 30 anos da renovação carismática aqui na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, o Evangelho também hoje nos dá uma oportunidade de a gente fazer uma leitura, uma releitura da história e ver realmente como é que nós, ou a igreja, nesses últimos tempos, pode estar se comportando realmente diante de Deus, seja como um pagão ou realmente como um cristão. Se é uma igreja cristã ou se é uma igreja pagã, de alguma forma revestido de cristianismo muitas vezes também. O que é que Jesus está nos dizendo aqui no Evangelho? Ele nos diz: quando vocês orarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Então a gente pode rezar como pagão, ou a gente pode rezar como cristão. O que é o pagão? O pagão é o homem voltado para ele mesmo, voltado para as criaturas. A referência a ele são as criaturas, são as coisas aqui e agora. Isso é o paganismo. No fundo é o homem adorando a ele mesmo, e às vezes pode até usar a Deus para a si mesmo. Por isso que Jesus ele diz o seguinte: eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Ou seja, o pagão ele não acredita propriamente em Deus, ele acredita naquilo que ele está fazendo. Ele vai ser ouvido porque eu fizer isso aqui, eu vou ser ouvido. Ou seja, a confiança dele está no que ele faz, não é o que Deus faz. Então eu vou dizer, e é a minha força da minha palavra que eu vou ser ouvido. Então ele se encerra nele mesmo e vê que é o que ele faz, que faz a diferença, entre aspas, né? É como o pessoal diz assim: basta fazer um pensamento positivo. O negócio de pensamento positivo é um pensamento pagão, porque no fundo a pessoa não está crendo em Deus, mas ela está crendo no pensamento dela. Se eu fizer isso e isso vai acontecer. A fé deve estar em Deus,
Mas o pagão, ele acredita nele. Esse tempo, por exemplo, eu tive a oportunidade, por exemplo, na minha caminhada de conversão, de entrar na igreja, de participar desses dois tipos de oração. Uma oração que depois eu vou descobrir que no fundo é uma oração pagã. E uma oração realmente cristã. No início da minha caminhada, a igreja que foi me apresentada naquele tempo foi uma igreja onde estava acontecendo esses dois movimentos na igreja. Um lado, a Teologia da Libertação, as SEBs, né? Do outro lado, a Renovação Carismática. Eu nem conhecia na igreja, na verdade nem conhecia. Havia essas duas tendências, né? Uma acusando a outra. O pessoal das SEBs, da Teologia da Libertação, chamava os carismáticos de alienados. Só alienados, só quer saber de reza, isso, aquilo, outro. Eu lembro que eu escutava muito isso, né? E já os carismáticos exatamente acusavam realmente o pessoal da SEB de dizer, pô, só quer saber de política, disso e aquilo outro. Eram dois extremos. De alguma forma a igreja na época também estava polarizada. A igreja que foi me apresentada nesse momento foi essa, né? Como eu entrei no seminário na minha época, o que passava realmente, eu passei a conhecer a doutrina católica sobre o viés da Teologia da Libertação. Eu não conhecia a doutrina católica, pelo menos aquelas coisas mais, né? Então foi a partir do viés da Teologia da Libertação que eu passei a conhecer a teologia católica. Mas logo no início também eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro seminário de vida, que eu nem sabia que existia esse negócio de renovação carismática dentro da igreja. Foi em 93. Eu entrei no seminário menor, em 92, e no maior, em 93. No meu primeiro ano de filosofia, eu fiz aqui na Redenção, no tempo do Padre Pedro. Desde de início já tive um contato com um santo, né? Nem sabia que era um santo nessa época, né? Foi uma experiência para mim assim diferente. Inclusive eu estava até dizendo, o Roberto Reis, nessa época, foi ele que fez a pregação, que depois eu fui saber que era a efusão do Espírito Santo. Sabe, eu não entendia naquilo, na época. E aquilo me chamou a atenção, tá? Eu gostei muito da experiência que eu tive da renovação. Ao mesmo tempo que eu aprendia a teologia a partir da Teologia da Libertação, eu também tinha uma espiritualidade mais voltada para a renovação, e que foi o que me sustentou, e que me sustenta ainda, essa questão, a experiência com o Espírito Santo, porque realmente quando a gente tinha uma experiência com o Espírito Santo, era diferente. E ao longo dessa história, vocês estão fazendo agora 30 anos, mas antes já havia esse embate. E é importante que a gente veja ao longo da história, se a gente vai saber se uma árvore é boa pelos frutos que são dados. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos não são bons, a árvore não é boa. Ao longo do tempo, para nós, olhando já por aquilo que a gente aprendeu, pelo lado do clero, o clero, bispos, padres, diáconos, o que foi que a gente entendeu? De lá para cá, o clero foi entrando em crise. Os padres querendo, por exemplo, viver uma vida diferente daquilo que a igreja sempre ensinou. Era uma ojeriza a essa questão da tradição da igreja. A gente aprendia do meu tempo, eu aprendi a ter tipo raiva, por exemplo, de Roma, das coisas de Roma, que vinha de tudo de Roma, a gente não aceitava. A tradição, isso aí é terrível e tal. Os padres têm que encontrar uma nova identidade. A gente tem que ser como o povo. A gente tem que se misturar com o povo. Esse negócio de usar batina, isso aqui é um sinal de opressão do povo. Isso é que a gente aprendia.
usar, por exemplo, clergyman. Também não podemos nos desvencilhar na forma de vestir, a forma de se comportar com o povo. E a gente foi imitando tudo que não prestava no povo. A gente entrou num mundanismo, numa situação tão terrível, que eu lembro, eu mesmo como seminarista, eu caía mesmo no forró com gosto de gás mesmo, né? Tinha aquele tempo que a gente, nos festejos, aquela coisa toda, né? A cachaça, era tudo, e achava isso muito vantagem, porque era o ar que a gente respirava naquele, e achava muito certo aquilo ali. Festejo bom, se tinha muita gente, se tinha, por exemplo, bandas aí do mundo para vir para os festejos. O festejo foi bom porque a gente vendeu não sei quantas grades de cerveja, né? Acontecia isso. E nós, padres, vamos perdendo a identidade de padre, caindo no mundo, e de lá para cá a gente foi vendo isso. Os padres, nós não buscávamos mais santidade. O que é ser santo? Ser santo é isso, é lutar pelo direito do povo, até entrar na política, tirando o leigo muitas vezes. Era a mentalidade, de alguma forma deturpada, sim, mas era o que se vivia no dia a dia. Qual foi a consequência de tudo isso hoje? Nós estamos vivendo a ressaca dessa farra que existiu na igreja. Ou seja, a gente tem que lutar. Ou seja, a reza é cordialinado, então a gente tem que lutar. Ou seja, eu crendo nas minhas próprias forças. A gente tem que mudar a sociedade, a gente tem que transformar essa sociedade num paraíso de alguma forma. E que tem que fazer isso é a nossa luta do dia a dia. Tem que lutar. Ou seja, onde é que está a minha confiança? Está em mim mesmo. Isso é uma atitude pagã. De alguma forma é uma atitude pagã. Que lá a gente reza, né, para abençoar aquilo que a gente está fazendo. Mas nós só vamos mudar a sociedade se eu, você, lutar. Vamos lutar. O que é que está por trás disso? Uma confiança em si mesmo, uma confiança no meu protagonismo. Os leigos têm que ser protagonistas, tem que estar na frente, tem que fazer isso. Mentalidade que a gente achava isso muito normal, e era isso mesmo, não? Era isso mesmo. O que foi que aconteceu de lá para cá entre nós padres? A gente perdeu a identidade de ser padre, né? O que acontece no nosso clero, o que tem de padre, por exemplo, hoje aumentou o número de escândalo sexual e homossexual. No seminário mesmo a gente namorava mesmo, né? Namorava durante o seminário. Não, pode fazer. Tinha um irmão, que eu mesmo enviei esse irmão para o seminário. Ele voltou nas férias escandalizado. Padre, eu estou querendo rezar lá, mas o padre diz que quem tem que namorar. Ainda como seminarista. Está entendendo? Desse jeito. Quer dizer, a mentalidade que estava. Aí começou a acontecer tudo isso. Escândalos sexuais, escândalos homossexuais. O que tem de padre hoje sendo extorquido, sendo chantageado, porque fizeram alguma coisa, abuso de criança, pedofilia, aumentou absurdamente. Padre, infelizmente, roubando a igreja para poder manter a extorsão, desviando o dinheiro da igreja para poder pagar aqueles que estão ali, muitas vezes chantageando. E o mais terrível, o número de suicídio entre padres aumentou absurdamente. Aqui mesmo nós conhecemos os irmãos, que foi até meu reitor, né? Padre Lauro, infelizmente. Quem dizia que o Padre Lauro estava envolvido com isso. E no fundo de um suicídio do irmão, no fundo existia o pecado. Não é porque o irmão está com burnout, não é porque ele está se entregando demais, não. No fundo, por causa de pecado. Isso foi o que aconteceu. Os frutos de tudo isso, de desviar
a visão realmente de Deus, é o que nós estamos colhendo hoje. Se a gente for levar pelo lado da política, pior ainda, pior ainda. Quantos políticos, infelizmente, corruptos, né, surgiram nessa situação, se dizendo católico. O que me chamava a atenção, por exemplo, na teologia, exatamente era o cuidado com os pobres. O cuidado com os pobres. Outras coisas não, mas a questão dos pobres, dos pobres, dos pobres. A igreja fazer a opção preferencial pelos pobres. Na época a pessoa dizia assim: a igreja fez a opção pelos pobres e os pobres fizeram a opção por outras igrejas. Porque as pessoas vinham para a igreja e não rezavam, faziam um monte de coisa para animar a liturgia, um monte de abuso litúrgico, mas a gente achava normal, aquilo é para chamar a atenção. A gente não tinha outra referência. Aí acontecia isso, né? O povo não rezava, vazio, entrava na igreja vazio, saía oco. Onde o pessoal quis se refugiar? Nos evangélicos, né? No protestantismo. O que aconteceu? Também a ressaca da farra protestante que aconteceu no Brasil de lá para cá, está aí a consequência. O ateísmo está crescendo absurdamente no Brasil. Entre outras coisas, o satanismo. Esse ano o pessoal diz, né, que o carnaval desse ano foi o carnaval mais satânico que aconteceu esse tempo todo. Onde a presença do diabo estava lá, firme, presente, sem nenhuma máscara, no sentido, tudo escancarado, tudo escancarado. No tempo da pandemia o pessoal disse, né, Jesus lá apanhando o diabo, o pessoal disse: olha, a pandemia foi um castigo, né? Um castigo. E de lá para cá foi só piorando, né? Quer dizer, ao invés de a igreja crescer no sentido da fé, a igreja foi se enfraquecendo. No início dos séculos, a igreja praticamente era 90% católicos. Hoje, acho que não está chegando aos 50%. De lá para cá, em pouco tempo, houve essa debandada da igreja católica, dos católicos, né? Dos católicos. Isso aqui é uma parte para a gente olhar hoje, realmente de uma maneira objetiva, não querendo aqui, né, ser parcial. Se você for olhar objetivamente, foi o que aconteceu e é o que está acontecendo. Aqui é só um recorte da realidade, para vocês entenderem o que aconteceu. O fruto dessa oração pagã, de alguma forma, é isso. O homem, quando ele se encerra nele mesmo, é daí para pior. Mas ao mesmo tempo acontecia isso também na igreja. A questão da renovação carismática, que até mesmo os tradicionais e os ultratradicionais criticavam exatamente a renovação carismática como protestantismo dentro da igreja. É o protestantismo dentro da igreja. Dessa forma, eu também não entendia muito esse negócio também. Eu só sabia que os irmãos rezavam, e eu gostava de rezar e gosto de rezar. Eu sempre me afinei muito mais com isso. Estava ali rezando. E por que a renovação também foi crescendo também no Brasil? Porque no início o pessoal rezava mesmo. Sede de santidade. Rezava, fazia sacrifício. Antes do celular, né? A renovação tem a história antes e depois do celular. A renovação antes do celular, não tinha como se distrair, rezava, se entregava e crescia. Foi esse sopro realmente do Espírito Santo sobre o Brasil. E quais foram os frutos que foram saindo da renovação? Está aí. Várias novas comunidades, pessoas querendo realmente se entregar para Deus. Não é muito pouco. Eu quero entregar toda a minha vida a Deus. Aí começaram a pulular, né? Explodir no Brasil novas comunidades, o pessoal querendo se entregar cada vez mais. Aí foram aparecendo essas novas expressões da fé católica,
Shalom, por exemplo, aqui. Fortaleza, eu acho que tem mais comunidade lá do que bairro lá, né? Tem muito em Fortaleza, para você ver. Shalom, Canção Nova, né? Que são referência na busca, porque estavam lá rezando. E o pessoal chamando os alienados. Até mesmo para o lado mais tradicional, da igreja começou a surgir mais que pessoas que saíram da renovação. E hoje criticam a renovação, mas surgiram da renovação, mas foram buscar mais essa visão mais tradicional da igreja. E é o que está aparecendo agora. Nós estamos vivendo o pêndulo histórico. Geralmente, historicamente, quando existe um período de degradação dos costumes, a tendência é vir uma reação contrária àquilo. É o que está acontecendo. Houve essa farra, vamos dizer, aqui na igreja, de a gente não viver a fé realmente católica que nós recebemos, porque a fé católica foi de alguma forma sequestrada, tanto nas pregações, como também na nossa catequese, infelizmente, por conta disso. Até mesmo na catequese era para isso, né? Vamos transformar a sociedade, esse negócio todo, O menino passava 2 anos na catequese, não sabia rezar um Pai Nosso depois que saía. Não sabia rezar um Pai Nosso. A gente foi vendo isso acontecendo. Agora, o que é que está acontecendo? Está acontecendo isso. Houve esse sopro novo na igreja, surgiram essas várias comunidades, e agora a igreja está voltando para o lado mais tradicional. Isso é uma marcha inexorável. Não adianta querer dizer, não, vai acontecer, já está acontecendo. A tendência da igreja hoje é voltar para a fonte, é voltar para a tradição, para ter aquela segurança realmente da doutrina católica. Pode prestar atenção, o pouco da doutrina católica que está sendo pregado, os padres estão tendo coragem agora de falar a verdade para o povo. Até os protestantes estão se voltando para a igreja. Até os protestantes estão se convertendo e voltando para a igreja. Para isso realmente acontecer, porque quando a gente fala a verdade, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade libertará. Ao longo desse tempo que foi que nós aprendemos meias verdades, tanto pelo lado do protestantismo, como do lado também da teologia da libertação. Há verdades, mas não a verdade completa. Eram meias verdades que os protestantes pregam, que infelizmente essa doutrina também prega, mas não a verdade completa. Quando a gente realmente conhece a verdade completa, não tem como a gente não se converter. E olha o que está acontecendo agora no Brasil também, né? O pessoal aí, né, que não gosta disso, está explodindo de raiva contra o Frei Gilson, né? Contra o Frei Gilson. Nunca tinha acontecido no Brasil um fenômeno desse, né? Um freizinho, como dizia, um freizinho com cara de trombadinha, né? 4 horas da madrugada, levantar mais de 1 milhão de católicos ali rezando o rosário. Um rosário que a gente pode rezar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de joelho ali, se entregando. De onde veio o Frei Gilson? Da renovação carismática. É tal que, por exemplo, a congregação dele está ligado ao Espírito Santo. Eu não lembro exatamente, acho que é mensageiros ou servos do Espírito Santo. Ele veio da renovação carismática. Está entendendo? E está acontecendo no Brasil isso, esse renovo. A igreja católica, verdadeiramente católica, ela está, né? Vamos dizer assim, as cinzas que estavam nas brasas estão sendo sopradas, e as brasas estão voltando a arder novamente.
exatamente por isso. Buscar realmente a Deus, pedir a Deus, não é simplesmente acreditando no que eu faço, porque isso é imanentismo. A pessoa ela crê nela mesma, é uma esperança morta. Se a nossa esperança é só aqui para o mundo, não dá em nada, já está com os dias contados, como está acontecendo. Essa ideologia está passando, já passou, tem ainda alguns resquícios, mas ninguém mais praticamente não fala isso. Só os que ainda estão apegados nessas ideias que, além de ser fracas, não tem como perseverar. Aquilo que Jesus diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra ele. Pode passar a moda que passar na igreja, não é a primeira vez. A igreja sofreu muito com a questão também do arianismo. Todo mundo era arianista, praticamente. A igreja passou por essa crise, mas ela está ressurgindo novamente, porque nós estamos dobrando o joelho e rezando por intercessão de Nossa Senhora, a Jesus, a Jesus. A gente pode dizer, não, mas o rosário é uma oração repetitiva. É como se a gente acreditasse naquilo que a gente está dizendo. Não é a mesma coisa. Inclusive os protestantes, eles usam isso para dizer que a gente não deve estar rezando o rosário ou o terço, porque Jesus proibiu. Jesus disse, em outras tradições, diz exatamente, as vãs repetições, não se podem estar fazendo as vãs repetições. É diferente. A questão não é o que a gente está fazendo, mas para quem a gente está fazendo. O pagão ele faz para ele mesmo, mas nós estamos fazendo isso não é para nós mesmos. Nós estamos ali diante de Deus, porque nós acreditamos que é Deus que faz. É Deus que faz, não sou eu, não é você, não é ninguém. Aqui está a grande diferença da oração cristã. A oração cristã é isso, eu não rezo para Deus querendo convencer a Deus a fazer a minha vontade, mas é exatamente eu pedir a graça de Deus, de dizer qual é a vontade dEle para que eu possa fazê-la. O cristão ele procura rezar para saber qual é a vontade de Deus, para ele cumprir essa vontade, porque Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. O cristão é para isso, não é para convencer a Deus a fazer a minha vontade, mas exatamente me dá a graça de eu fazer a vontade dEle. E quando é vontade de Deus, você vê a diferença. Os frutos estão aí, Os frutos estão aí, só doido não queira ver. Então é na oração, meus irmãos, é na oração, crendo em Deus, em Jesus, crendo em Jesus, não é na nossa ação, porque Ele mesmo diz, sem mim vocês não podem fazer nada, mas Ele diz que quem crê nele, fará as obras que Ele faz e fará maior do que essas, Então é importante isso, crer realmente no Senhor. E o Senhor vai continuar renovando a sua igreja. Quem dizia que é alienação ou não existe mais, mas quem se dobrou diante de Deus, Deus está renovando mais ainda. Pelos frutos conhecereis a árvore. Se está dando bons frutos, é porque é de Deus. Mas aquilo que não é de Deus não vai para frente, porque a lama sempre vai para o esgoto. E aquilo que não faz parte realmente da igreja de Jesus, passa o tempo que passar, nós estamos passando só uma geração. Numa geração deu para a gente ver tudo isso, Imagina tudo que a igreja passou. Por isso que Jesus diz, ainda bem que a igreja é de Jesus, não é nossa, não é nossa. E concluí exatamente isso. Eu gosto sempre de repetir isso. Diz que um bispo estava celebrando lá em Fátima, a missa em Fátima, meio-dia,
meio-dia, e o povo lá apinhado, de joelhos, rezando o rosário. O bispo levantou e disse isso, né? Enquanto na Igreja Católica houver fiéis que fazem como vocês, dobram os joelhos e rezam, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Nunca prevalecerão contra a igreja. É rezar. Então volte a rezar. Deixe o celular de lado. Bota esse bicho para correr. Vamos voltar a rezar. E não simplesmente crer nas técnicas que a gente faz, naquilo que eu acho que eu devo fazer. Não, a gente tem que crer em Deus, em Jesus. E a coisa acontece. Então é o momento de a gente experimentar esse renovo na igreja. Soprar a cinza das brasas e deixar as brasas arder mais ainda. Com o nosso próprio esforço, não, rezar o rosário. Com o rosário, não tem mais para o diabo, não. É o rosário mesmo, não é só o texto. O rosário, reza o rosário. E vocês vão ver, né? Deus renovar mais ainda o grupo Turíbulo do Senhor. Graças a Deus vocês perseveram até aqui, né? 30 anos. O que é que 30 anos diante da eternidade? É nada. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E nós só seremos perseverantes com a graça de Deus, não é só para o esforço nosso. Amém? Então que Deus abençoe vocês e recompense todo o bem que vocês fizeram, fazem e farão à nossa paróquia, sendo fiéis ao Senhor, perseverantes. Que Deus abençoe sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, irmãos, apresentar ao Senhor as nossas preces. Após cada prece, rezemos. Pai, atendei a nossa prece. Pai, atendei a nossa prece. Pelas comunidades cristãs que buscam se fortalecer na oração, rezemos. Pai, atendei a nossa prece. Pelas nações em busca da paz e da fraternidade, rezemos. Pai, atendei a nossa prece. Pelos desempregados e pelos que lutam pelo pão de cada dia, rezemos. Pai, atendei a nossa prece. Pelos 30 anos do grupo de oração Turíbulo do Senhor, que o Espírito Santo continue sendo derramado no nosso grupo, para que possamos sempre testemunhar Jesus Cristo e levar almas para Deus. Rezemos. Pai, atendei a nossa prece. Olhei, Pai Santo, as preces que vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Comi o trigo da vida, amassado na renúncia de amor, e agora trago a Ti, Senhor. Não mais como trigo, mas como minha vida, o pão de minha vida, entregue com Jesus. Toma meu ser, em Jesus, ó Pai. Toma meu ser, pão e vinho neste altar, minha vida, meu cantar, minha oração. Toma meu ser, em Jesus,
ó Pai, toma meu ser, pão e vinho neste altar, minha vida, meu cantar, minha oração. Rasguei os odres velhos e o Espírito novo me deu, e o vinho que trago a Ti, Senhor, é o vinho da vida nova que o Espírito gerou em mim. No cálice minha vida entregue com Jesus, toma meu ser em Jesus, ó Pai, toma meu ser, pão e vinho neste altar, minha vida, meu cantar, minha oblação, toma meu ser em Jesus, ó Pai, toma meu ser, pão e vinho neste altar, minha vida, meu cantar, minha oblação. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu sacrifício, o vosso meu sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, Criador de todas as coisas que recebemos da vossa bondade, acolhei as oferendas e fazei frutificar para a vida eterna os dons que nos concedeis neste mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Todos os anos concedeis à vossa igreja a graça de se prepararem para celebrar os mistérios pascais na alegria de um coração purificado, para que, dedicando-se mais intensamente à oração e às obras de caridade, e celebrando os mistérios pelos quais renasceram, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações de todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, pelo qual rezamos por sua saúde, com o nosso Bispo Juarez, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, os irmãos que participaram do grupo, que hoje já se encontram na glória, que adormeceram na esperança da ressurreição de todos os que partiram desta vida, acolher junto a vós a luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, apóstolo e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E o Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz e que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é sua palavra e eu serei salvo.
teu corpo, Senhor, nossa vida, pão que esconde o amor, ó, fazei-nos um como tu. E o Pai, teu corpo, Senhor, nossa vida, pão que esconde o amor, ó, fazei-nos um como tu. E o Pai, como um tesouro em vasos de argila, ó, vem e descansa e mora em nós, loucura de amor, te encerras em nós. O teu corpo, Senhor, nossa vida, pão que esconde o amor, ó, fazer-nos um como tu. E o Pai, teu corpo, Senhor, nossa vida, pão que esconde o amor, ó, fazer-nos um como tu. E o Pai, como um raio de sol sobre a flor, ó, vem e aquece e gera em nós loucuras de amor, te entregas em nós. O teu corpo, Senhor, nossa vida, pão que esconde o amor, ó, faze-nos um como tu. E o Pai, teu corpo, Senhor, nossa vida, pão que esconde o amor, ó, fazer-nos um como tu. E o Pai, como a água penetra na terra, ó, vem e refresca, água viva em nós, loucura de amor, tua vida em nós. O teu corpo, Senhor, nossa vida, pão que esconde o amor, ó, fazer-nos um como tu. E o Pai. Oremos. Por esse sacramento, Senhor, dai-nos moderar os desejos terrenos e aprender a amar os bens celestes.
por Cristo nosso Senhor. Ajoelhem-se para receber a bênção, e o Senhor esteja convosco. A vossa bênção, ó Deus, fortifique os vossos fiéis, sede para eles consolo na tristeza, constância na tribulação e auxílio no perigo. Por Cristo nosso Senhor. E desça sobre todos aqui reunidos a bênção do Deus rico em misericórdia, o Pai, Filho e Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Sentado para alguma palavra do coordenador. Boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo. Hoje é um dia de grande alegria para todos nós. Celebramos 30 anos do nosso grupo de oração Turíbulo do Senhor. Um tempo de graça, de fé e de profunda comunhão com o Espírito Santo. Quando o Senhor nos chamou a essa missão, Ele nos deu uma palavra, uma moção, que nos sustentou ao longo dessas 3 décadas, o Salmo 140, que diz: suba a tua presença a minha oração como incenso, e minhas mãos erguidas sejam como uma oferenda da tarde. Também a palavra de Apocalipse 8, onde vemos que as orações dos santos sobem ao trono de Deus como um incenso perfumado. E que história linda o Senhor tem escrito em nossas vidas. Quantas vidas transformadas, quantos corações foram restaurados, quantos irmãos receberam o batismo no Espírito Santo e experimentaram a graça de um encontro pessoal com Jesus. Hoje queremos dar graças a Deus, porque foi Ele quem sustentou esse grupo de oração ao longo dos anos. Agradecemos também a cada servo, a cada irmão que aqui passou e deixou a sua marca. Alguns já partiram, mas deixaram sua história. Outros perseveraram firmes, e novos irmãos continuam chegando, porque a obra de Deus não para. Nossa missão continua. O mesmo Espírito Santo que nos conduziu até aqui, nos impulsiona para os próximos anos. Como o incenso que sobe ao céu, queremos continuar elevando nossa oração, nossa adoração e nossa entrega total ao Senhor. Por isso, irmãos, celebramos com alegria que venha mais 30, 40, 50 anos de grupo de oração para a glória de Deus. E que, como diz o nosso salmo, nossas orações subam sempre como um incenso agradável ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitar a oportunidade também e fazer menção, tá, Padre? Uma menção honrosa aqui aos ex-coordenadores presentes, né? Tentar fazer aqui numa ordem cronológica. Se eu estiver errado, me desculpem, tá? Antônio José, o Rosevaldo, né? Aqui nós temos o diácono Cícero, já foi coordenador, né? Jean Michel ou Regianeide, eu acho que vem um dos dois nessa ordem. Regianeide? Regianeide, Jean Michel, né? Tem o Francisco também. Aqui nós temos também presentes Lucas também. O Lucas e o Herbert também, né? São frutos aí, né, desse grupo de oração. Agradecer a todos os servos presentes e dizer que nós nos unimos ao final dessa celebração com a comunidade, né? Todos são convidados à partilha do bolo, né? A partilha do nosso bolo dos 30 anos.
Não se preocupe, tem bolo para todo mundo, então vocês são convidados. Devido à chuva, nós não iremos fazer lá fora. Então peço que, por gentileza, vocês se dirijam até ao nosso auditório, onde a gente vai fazer esse momento fraterno, né? Esse momento fraterno. E agradecer ao Padre Rivaldo também, né, por estar aqui conosco, ter aceitado esse convite de celebrar esses 30 anos conosco. Amém? Estava falando da renovação em geral, mas quero falar de vocês, para não estender tanto naquele momento, mas isso, os frutos que surgiram exatamente do grupo, pela perseverança, principalmente vocações, as vocações que surgiram aqui, praticamente as vocações que surgiram foram do grupo, né? Padre Adão, aqui tem a irmã também, não sei se ela fazia parte, né? Está no Carmelo, né? Padre Valfran também. O Jean-Michel entrou também, né, na época, mas foi naquele tempo, acho que o irmão viu que não era aquilo mesmo, a situação estava daquele jeito. O irmão buscava a santidade e não via isso, como muitos se decepcionaram a entrar no seminário exatamente por conta disso. Eu perseverei porque Deus mesmo é teimoso comigo, né? Mas no início descobri uma nova vocação, importante é isso. Mas infelizmente muitos irmãos da renovação que entraram no seminário se perderam. Se perderam, até mesmo com o padre a gente vê isso, né? Se dizem hoje progressista, aquele negócio todo de... Então, mas muitos que entraram também continuaram firmes também. Temos também um carisma original, né? A igreja doméstica, ali com o Rosevaldo. Então foi um carisma que surgiu aqui na nossa igreja, a partir também, né, do Rosevaldo, também os nossos diáconos, Cícero, Carlão também, né, que a gente orientou para o seminário. Embora não tenha surgido aqui na nossa paróquia, mas o Roberto Reis está aqui também com carisma original, da família Cenáculo. Então, é muita bênção que realmente a renovação trouxe para a igreja. Foi realmente uma renovação carismática na igreja. Não só no carisma, mas também nos ministérios. O diácono Afonso também, né? E hoje é ecônomo da arquidiocese. Um alto grau de confiança, né? Francílio, inclusive o Francílio, eu fiz o seminário com ele naquela época. O seminário que eu fiz, ele fez naquele dia, naquele tempo, com o Francílio. E muitas outras coisas. Se fosse falar aí, não dava nem tempo para a gente comer o bolo. Então eu vou parar agora aqui para a gente realizar esse grande momento de confraternização. Então que Deus recompense todo o bem que vocês fazem aqui na nossa paróquia e no mundo inteiro. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vem, ó fogo consumante, vem inflamar o meu ser, vem e faz o meu coração um turíbulo em chamas, incensando o amor. Escuta, escuta a minha oração, Senhor. Minha prece chega até ti, como incenso que sobe ao céu e desce como bênção de vida. Fogo consumante, vem inflamar o meu ser, vem e faz o meu coração um turíbulo em chamas, incensando o amor.